Olá, pessoal! Nesta aula vamos falar sobre a Revolução Industrial. Esses são alguns dos personagens que estarão juntos com a gente, sempre lembrando de conceitos importantes da nossa aula. Vamos conhecê-los um pouco mais. Adiante! Vocês sabiam que muitos dos objetos que utilizamos no nosso dia a dia sofrem um processo de industrialização? Pois é. Este fenômeno industrial se inicia lá atrás. Por isso que é importante nós conhecermos a história, porque através da compreensão lá do passado, neste exemplo da industrialização, entendemos o nosso hoje, o nosso dia a dia. Todos esses objetos que nós temos, como nos exemplos ao lado, carro, computador, celular, plástico, caneta, todos eles têm algumas semelhanças. E uma delas é que sofrem o processo de industrialização. Isto é, a matéria-prima é transformada nas fábricas, nos produtos que nós temos em nossas casas. E a outra semelhança que possuem é a comercialização. Todos eles são produzidos para serem vendidos. Quando as indústrias surgem, vai acontecer também uma grande transformação na sociedade. Transformações essas sociais, econômicas e culturais, que nós iremos ver. Impactando em escala mundial o ambiente de produção, as relações que existem no trabalho, os hábitos de consumo das pessoas, além da própria organização do trabalho, porque antes uma única pessoa, através do artesanato, produzia um produto. Agora, várias pessoas, através de uma linha de produção, irá confeccionar muitos produtos. Essa revolução industrial que se inicia no século XVIII, ela vai refletir até nos dias atuais em que estamos vivendo, na nossa sociedade globalizada. O que é esse termo globalização? Se refere à conexão que existe entre os diferentes países, seja pelo comércio, seja pela cultura, seja pela política e também pela economia. Um país sempre vai acabar dependendo do outro. Na nossa aula, nós vamos ver o contexto histórico em que surgiu a industrialização, assim como as consequências, tanto para quem produzia os meios de produção, como para os trabalhadores. Este tópico vai tratar do seguinte tema: do artesanato à maquinofatura. Como eu falei brevemente, no início, o processo de produção era marcado pelo artesanato, isto é, uma única pessoa produzia um produto. Por exemplo, o artesão produzia uma cadeira, então ele iria lá na floresta, derrubaria a árvore, cortaria madeira, trazia essa madeira para sua casa, depois fazia todo o processo de confecção e por fim terminava essa cadeira. Depois de terminada, ele também era responsável pela venda e possuía também a autonomia no ritmo de trabalho e no tempo gasto na realização deste. Durante os séculos XV e XVI, como objetivo de acelerar toda essa produção, os homens de negócio vão se associar aos artesãos, desenvolvendo o chamado sistema doméstico. Nesse sistema, o artesão vai receber a matéria-prima e vai se comprometer em apenas fabricar este produto. E, em determinado prazo, vai passar para o empresário efetuar a venda. O artesão então vai perder este contato que ele tinha anteriormente com as pessoas que compravam seus produtos. Por sua vez, na segunda metade do século XVII, as manufaturas vão continuar se expandindo, vão continuar crescendo. E esse tipo de organização do trabalho vai fazer com que dezenas ou centenas de pessoas ficassem concentradas em um só espaço em que trabalhavam.
durante os dias, num número determinado de horas. Aqui vai surgir uma pessoa que está presente no nosso cotidiano, que é o patrão, que vai manter os funcionários e vai colocar encarregados para fiscalizar os seus trabalhadores. Neste tipo de produção, os trabalhadores não eram os donos dos instrumentos, eles apenas forneciam a sua mão de obra em troca de um pagamento que nem sempre era grande. Esse pagamento não era suficiente para suprir as suas despesas, fazendo com que existisse uma elevada desigualdade social neste período. Outro fator muito importante é o surgimento da divisão do trabalho. Antigamente, o artesão era responsável por todas as etapas de produção. Agora, cada pessoa vai fazer uma parte. Uma pessoa vai ir lá na floresta, vai derrubar a árvore, a outra vai trazer esta madeira cortada, outra vai fazer o processo de montagem e outra vai efetuar a venda desse produto. Nós estamos falando aqui o exemplo da cadeira. Depois de toda essa transformação no modo de produção, no século XVIII, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Com a criação dos motores a vapor, que foram aperfeiçoados por James Watt em 1769, vai começar a haver a produção das máquinas, aumentando consideravelmente a velocidade dos meios de produção e também a qualidade dos produtos. As principais tarefas do trabalhador a partir de agora vai ser alimentar essa máquina que foi criada e controlar a sua velocidade, assim como zelar pela sua manutenção. Outro fator que vai impulsionar grandemente as fábricas vai ser aquela busca constante pelo lucro. A concorrência vai levar as indústrias a investir na melhoria técnica de sua produção, fazendo com que os produtos sejam aperfeiçoados. Algumas invenções também vão possibilitar o aumento da industrialização, tais como o barco a vapor, a ferrovia, possibilitando a dinamização do transporte das mercadorias. Todo esse avanço vai fazer com que haja uma aceleração no ritmo da vida e do trabalho, deixando de ser determinado pelo tempo da natureza e passando a ser determinado pelo tempo cronológico, pelo tempo feito pelo homem, em poucas palavras, pelo relógio. Numa expressão mais fácil de ser compreendida, o tempo passou a valer dinheiro. Temos aqui uma questão desafio e as orientações dessa vez quem está passando são os nossos colegas. Olha o que ela pede, para vocês compararem as duas imagens e escrever as principais diferenças presentes nelas. Notem que são imagens que retratam diferentes tempos da industrialização. A primeira remete à Revolução Industrial do século XVIII e a segunda remete à atual produção das fábricas automobilísticas. Então, comparem as duas imagens através da leitura de imagens e registrem o resultado dessa comparação no caderno. Ou, se preferirem, nos meios que o professor já orientou vocês lá no aplicativo Teams. Toda essa modificação que a Revolução Industrial proporcionou vai impactar também a sociedade. Essas mudanças vão acontecer no cotidiano, na mentalidade das pessoas e nos valores, sendo uma das transformações mais importantes produzidas pela indústria a configuração de uma nova sociedade. Como a gente vai ver aqui, a consolidação de duas classes sociais predominantes e antagônicas, isto é, classes diferentes, com ideais que não são semelhantes. Temos aqui a burguesia, que vai ser considerada como a classe mais rica, da qual pertence a sociedade, formando ela os donos das fábricas, os banqueiros, as pessoas que detinham os meios de produção, as pessoas mais ricas deste período. A partir do século XVIII, essa classe social vai impor cada vez mais o seu domínio diante da sociedade. Por outro lado, nós temos o proletariado,
que vai ser aquela classe social formada pelos operários, a classe mais empobrecida da população. Uma classe que vai ofertar apenas a sua mão de obra em troca de um baixíssimo salário. Essa classe social não vai ter em mãos os meios de produção necessários para, digamos, montar uma fábrica. Essa classe vai apenas vender a sua mão de obra para o seu sustento. As diferenças entre essas duas classes eram percebidas na vida cotidiana. Então, se a gente analisar o contexto de uma cidade, por exemplo, existiam aqueles bairros mais ricos, mais próximos ao centro da cidade, em que moravam os burgueses, e os bairros mais afastados, os bairros mais precários, que moravam os operários, pertencentes à classe proletária. Um importante filósofo vai dizer uma frase que vai marcar muito e que vai representar este período. Este filósofo era o Friedrich Engels. Olha o que ele vai falar. No que diz respeito à massa de operários, o estado de miséria e insegurança é hoje tão grave quanto antes, se não mais grave, se não pior. É uma reflexão que ele vai fazer sobre a sociedade deste período de transformação industrial, marcada pelas desigualdades, onde muitos têm de sobra e outros têm tão pouco. É uma reflexão para nós analisarmos e compararmos também com a nossa atual realidade. Será que é diferente? Pensem um pouquinho sobre esse assunto. Mais uma questão para reflexão. Olha o que ela diz. Nos dias de hoje, essa divisão do trabalho nas fábricas acontece através da análise deste quadro, que traz uma importante definição. Atentem-se ao que pede a questão. Olha o que diz aqui no quadro. A concentração dos trabalhadores com um mesmo espaço, a divisão de tarefas, o fim da autonomia do artesão e o surgimento do patrão foram mudanças fundamentais que marcaram o advento das fábricas. Então, a respeito desse trecho, reflitam no que pede a questão. Peço que neste momento vocês pausem o vídeo para poder fazer uma leitura mais detalhada e aprofundada e poder pensar um pouco a respeito da proposta da questão. E qualquer dúvida, me procurem para esclarecimentos. E qual era a situação do trabalhador diante de todo este contexto? Vamos agora conhecer como que era a vida cotidiana dos trabalhadores na Revolução Industrial, diante desse sistema de fábricas que foi surgindo. O aumento dessas indústrias vai mudar totalmente o cotidiano dos trabalhadores. A percepção do tempo vai ser a primeira mudança, porque antigamente seguia-se o tempo da natureza, né? E agora vai ser seguido o tempo do relógio, o tempo que vai valer dinheiro. Então a concepção de tempo passa por essa transformação. Na realização das atividades, vai ter um tempo estabelecido para que isso aconteça. Não vai ser mais aquele tempo da natureza. Vamos citar um exemplo atual. A duração da nossa aula. A nossa aula não é cronometrada pelo tempo da natureza, mas sim pelo tempo do relógio. Então, durante certo período de tempo, nós estamos aqui conversando sobre este conteúdo. Depois vocês realizarão as atividades e a nossa aula vai finalizar. Então, tudo se tem um prazo. O professor estabelece um prazo de 1h, 1h30, por exemplo, para a realização de uma atividade, ou 30 minutos. E isso vai depender da forma como for acontecer essa atividade. Então, por isso que o tempo é muito importante nessa questão. E hoje em dia nós utilizamos o tempo do relógio para tudo. Tudo tem a sua hora determinada. Dificilmente utilizamos o tempo da natureza para reger a nossa vida. Se nós utilizássemos o tempo da natureza, nós não teríamos aquele compromisso de estar reunidos nesta aula num horário determinado. Nós poderíamos nos reunir de manhã, à tarde, à noite, enfim, no horário que fosse mais pertinente. Só que não há essa abertura, não há essa permissão, porque o tempo ele é cronometrado, e determinado para que determinada atividade aconteça. Voltando lá atrás na questão do trabalhador, ele vai seguir
esse horário imposto na fábrica, e é interessante observar que os patrões colocavam pessoas para fiscalizar se realmente o funcionário estava cumprindo com seus horários, e para aqueles funcionários que cumprissem eram dadas gratificações, e os funcionários que não cumprissem recebiam multas como penalização. E a qualidade de vida deles, como que era, será? Como que eram as suas residências? Como essa população recebia baixíssimos salários, logicamente eles residiam nos bairros menos favorecidos. Muitas vezes esses bairros não forneciam o saneamento básico, ele não existia. Então, assim, as pessoas utilizavam fossas para fazer as suas necessidades fisiológicas. Muitas vezes elas jogavam, quando não havia possibilidade de furar uma fossa, os seus dejetos nos rios. Então isso vai fazer com que haja uma predominância de doenças neste período, adquiridas através da contaminação da água. Para concluirmos a primeira parte da nossa aula, temos algumas atividades propostas. Olha o que diz a número 1. Explique as transformações que o surgimento das indústrias ocasionou à sociedade de acordo com o texto estudado. Vocês vão relatar aqui quais foram essas transformações que aconteceram na sociedade de acordo com o contexto da Revolução Industrial que estamos estudando. Na número 2, pede para vocês comentarem, com base na compreensão própria, como a Revolução Industrial está relacionada ao nosso dia a dia na atualidade. Logo na abertura deste conteúdo, o professor explicou que, apesar da Revolução Industrial ter acontecido lá no século XVIII, ter se iniciado naquele período, ela ainda está presente nos dias de hoje. Através de quê? Como que ela está presente? Então, reflitam e respondam. Número 3, pede para vocês descreverem os seguintes termos. A, artesanato. B, sistema doméstico e C, manufaturas. Esses 3 termos estão presentes no decorrer do nosso texto e também na nossa apostila online. Lembrando que todas as nossas atividades poderão ser utilizadas, os conceitos a serem colocados nas questões, na apostila online. Vocês podem fazer a consulta nessa apostila para facilitar na resolução dessas atividades. A número 4 pergunta: como aconteceu o processo de substituição de manufatura pela maquinofatura no século XVIII? O texto ele vai explicar sobre este assunto, então analisem, voltem o vídeo se necessário, olhem, observem a apostila online e responda. Número 5. O avanço tecnológico acelerou o ritmo da vida e do trabalho. O que essa aceleração vai provocar na sociedade de acordo com o texto? A aceleração do tempo e a modificação nas formas de vida e de trabalho, o que vai mudar na sociedade? O que essa alteração e aceleração vai fazer com que se transforme diante da sociedade? Reflitam e respondam. 6. Por que a busca do lucro é tão importante para quem possui uma empresa? Explique com suas palavras. Com base na sua reflexão, o que você pensa sobre a busca constante do lucro por parte das empresas? Registre a sua resposta. 7. Sobre o surgimento de uma nova sociedade com a Revolução Industrial, responda. Letra A. Quais foram as novas classes sociais que surgiram? Foram 2 classes antagônicas. Quais foram essas classes? Escrevam. B. Existiam diferenças entre essas 2 classes? Quais eram as diferenças que vão marcar essas 2 classes que surgem neste período? Relatem. C. Nos dias de hoje, existem diferenças entre classes sociais? Reflita e escreva a sua opinião. Com base no nosso cotidiano, no lugar em que vivemos, será que existem classes sociais diferentes? Pensem sobre este assunto e responda. Lembrando que vocês devem, olha o que diz os nossos colegas aqui do lado, prestar atenção na hora de responder, que é fundamental. Nas dúvidas, não deixem elas ficarem por aí. Procurem o professor para esclarecê-las, certo? E para finalizar, temos uma proposta de produção textual falando a respeito do modo de vida do trabalhador no período da Revolução Industrial.
analisem o vídeo, analisem aquilo que a gente conversou, a apostila online. Se for viável, façam uma pesquisa na internet e vejam como que era esse modo de vida do trabalhador durante o período da Revolução Industrial. E atenção na hora da escrita. Olha o que os colegas estão dizendo aqui. Faça um rascunho e depois passe a limpo. E o texto sempre deve estar organizado. Usem esses fatores e vocês vão ter sucesso nas produções textuais de vocês, não somente na disciplina de História, mas em todas as demais que proporem uma atividade desse tipo. Ok? Pessoal, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido entender alguns conceitos básicos da Revolução Industrial e as dúvidas vocês podem me procurar que eu estarei disponível para esclarecê-las. Até a próxima!